Fala, meus amigos. Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, obviamente, a mais um bloco aí de aulas de tudo sobre Linux, focado aí nas carreiras policiais, principalmente, né? Focado aí na carreira de Polícia Federal, tanto para as provas de agente, de escrivão, e serve também para as provas da própria Polícia Civil do DF, né, de agente, de escrivão também, e para qualquer é, outro edital que mencione, né, noções, de certa forma, de sistema operacional Linux, de forma mais ampla, de forma mais genérica, beleza? Então, só para você ter uma ideia, se você chegou aqui no meu canal pela primeira vez e está assistindo essa primeira videoaula, essa, na verdade, é a terceira aula de uma série de tudo sobre Linux para carreiras policiais, beleza? Então, vamos dar continuidade. A gente na aula anterior a gente falou sobre as características do Linux propriamente dito, né? As características do sistema operacional, o que engloba, né, de fato o próprio sistema operacional. Ali a gente viu que a gente tem a camada de hardware, obviamente, logo em seguida, né, a gente tem a camada do kernel, que é o núcleo do sistema operacional, e dentro dele tem vários módulos, né? Ou seja, uma das características do sistema operacional Linux é ele ser modularizado, né, ele ter, né, essa modularização. E logo em cima tem ali a área do usuário, né, como a gente pode ver aí na figura. Se você teve ou tem alguma dúvida, pode assistir a aula anterior, beleza? Então, vamos dar continuidade, porque agora, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui na tela para ficar mais fácil, beleza. Bom, vamos lá, deixa eu botar aqui a caneta. Bom, o que a gente vai falar agora, dando continuidade, professor, o que vai tratar essa aula, essa videoaula, né? Bom, aqui eu quero tratar bem rápido, e trazer um assunto bem pertinente e que a banca CESP, não só a banca CESP, mas outras bancas também, quando falam de Linux, quando trazem, né, no edital esse assunto de noções de sistema operacional Linux, ela traz justamente algumas questões envolvendo os tipos de software, né? E a gente tem, na verdade, dois tipos, né, de software. Na verdade, assim, parando para pensar e tendo assim uma certa experiência em relação a fazer exercícios de questões, fazer questões, né, de bancas diversas e tudo mais, o examinador ele tem uma maldade, porque teoricamente nós temos dois tipos de fato de software. A gente tem um software livre e a gente tem um software proprietário. Só que o examinador, já vi questões do examinador trazer, sabe o que? A questão de um terceiro software, que é o software comercial. Isso é um software, assim, ele é mais específico, ele é mais diferenciado e ele é bem mais específico, assim, na sua funcionalidade, na sua intenção, beleza? Então, o que a gente precisa ter ideia? Vamos progredindo no assunto e a gente vai evoluindo com o passar do tempo. Então vamos lá, quando a gente fala do sistema operacional Linux, a gente tem que ter uma ideia que o próprio sistema operacional Linux, ele é baseado, né, no tipo de software, ou seja, ele foi desenvolvido, ele foi implementado, ele foi concebido, né, desde a sua pré-história, desde o início, né, da história do Linux, ele foi concebido, foi desenvolvido baseado em software livre. Ou seja, quando a gente fala em software, vou colocar aqui na tela e para você acompanhar também. Quando a gente fala em software, a gente tem que ter ideia que existe, na verdade, dois tipos de software. O software livre, nós temos o software proprietário, certo? Proprietário. E eu vou colocar aqui um terceiro, que ele é uma espécie mais específica de software, que na verdade ele pode ser tanto software livre quanto software proprietário. E já caiu em algumas questões, em algumas bancas, né, de concurso, justamente a definição e confundindo o software comercial com o proprietário, com o próprio software livre. Então, esse terceiro é o tal e o famoso software comercial. A gente vai ver com ele mais para frente. Vou até colocar aqui um asterisco, né, para você ter uma preocupação a mais com ele, beleza? Então vamos lá. Deixa eu colocar em uma outra cor aqui
para ficar mais fácil o nosso entendimento. A gente dividiu os assuntos. Quando a gente fala de software livre, a gente está querendo falar daqueles softwares, daqueles programas, né, que foram desenvolvidos, que foram programados baseados em algumas liberdades. Na verdade, são softwares que foram baseados em 4 liberdades. Primeira delas é a liberdade de executar o software, que o usuário tem. Essas liberdades estão diretamente ligadas ao que o usuário pode fazer com aquele software, a partir do momento que o desenvolvedor, que o programador concebeu, criou aquele software e disponibilizou no mercado. Beleza? Quando você, por exemplo, você pode criar um software qualquer, um programa qualquer e disponibilizar ele na internet baseado no tipo de software livre. Ou seja, baseado num tipo de software livre que respeita, né, e que de certa forma faz com que essas 4 liberdades sejam propagadas, né, ao longo do tempo de vida útil, propriamente dito, do software. Ou seja, o software livre ele nada mais é do que um software que ele é baseado nas 4 liberdades. Nas 4 liberdades. E, professor, quais seriam essas liberdades? Primeiro, é a liberdade de executar. É a liberdade de estudar o software, que o usuário vai ter a possibilidade de entender como que o criador desenvolveu aquilo, né, logicamente falando. E nós temos a liberdade de modificar e a liberdade de distribuir ao meu bel prazer. Certo? Então, quando a gente fala de software livre, você tem que ter ideia de que o software livre ele é baseado nessas 4 liberdades. A liberdade de executar, de estudar, de modificar e de distribuir o software. Seja ele pago, você pode distribuir de forma paga, ou até mesmo de forma gratuita. Então, um dos mitos, né, que os alunos têm em relação ao entendimento do software livre é achar que todo software livre ele é gratuito. Não necessariamente. Ele pode ser gratuito. Aliás, na maioria das vezes ele é gratuito. Mas a forma de distribuição também pode ser paga, né? Mas isso vamos vendo ao longo do caminho. Bom, então quando eu trato dessas 4 liberdades, eu estou me referindo ao software livre. Jamais esqueça isso. Então, falou em software livre, é um software que foi concebido, que foi desenvolvido. Sério, é muito fácil. Não dificulta a parada, porque é simplesmente isso. É um software livre baseado, né, e implementado, desenvolvido com essas 4 liberdades: de executar o software, de estudar o software, de modificar e de distribuir, seja gratuitamente, seja, né, exigindo um pagamento, se for o caso, né? Então, quando a gente é interessante a gente saber que nessas 2 fases aqui, tanto de estudar quanto de modificar, só é possível porque a gente tem o acesso ao código fonte do software. Ou seja, eu tenho acesso à receita do bolo, né? Eu tenho acesso a todo o código, como que o programador desenvolveu aquilo, como que ele escreveu as instruções de um determinado programa, de um determinado sistema, ou de um sistema operacional, ou de um kernel, por exemplo. Beleza? Então, isso que a gente tem que ter em mente. Agora, também, além disso, além dessas 4 liberdades, a gente tem algumas licenças. Algumas não, eu vou trazer a licença que geralmente é tratada e vem embutida quando você adquire um Linux, quando você utiliza um Linux, que é a licença de público geral, ou seja, é a tão famosa GPL, e vou botar /GNU, tá? GPL é a licença de público geral, ou seja, é aquela licença, todo Linux ele é baseado nesse tipo de licença, GPL, ou seja, é uma licença de público geral baseada nessas 4 liberdades, de executar, de estudar, de modificar e de distribuir, seja de forma paga, seja de forma gratuita, beleza? Agora, toda licença GPL, ela está intrinsecamente ligada
a um tipo de licenciamento, ou melhor, a um tipo de legislação chamada copyleft. Ou seja, professor, começa a complicar não. Não, mas eu não estou complicando, eu estou trazendo a facilidade para ti, para justamente te dar mais robustez na hora de enfrentar uma determinada questão do examinador, beleza? Então, quando a gente fala nesse tipo de licença GPL, que ela é baseada nessas 4 liberdades e que, por consequência, ela acaba sendo um software livre, essa GPL ela é baseada no copyleft, ou seja, o que isso significa? Que ela vai preservar tanto a característica, a liberdade de executar, de estudar, de modificar e de distribuir ao longo da evolução das versões futuras daquele sistema operacional ou daquele sistema, daquele programa que foi desenvolvido. Ou seja, o que isso significa? Vou até colocar de uma outra cor aqui para facilitar um pouco o teu entendimento. O que isso significa? Significa que aquele código original que foi desenvolvido lá pelo programador, né? Vou botar aqui, ó, código original, certo? O nascimento aqui desse código, quando ele for, né, concebido e disponibilizado baseado na licença de público geral, baseado na licença GPL, que por sua vez é baseada nas 4 liberdades, quando esse tipo de licença, que é fundamentado no tipo de legislação copyleft, isso significa que o código-fonte ele tem que ser aberto, ele tem que estar disponível para o pessoal, né, para todo mundo que quiser utilizar, e todas as futuras modificações e distribuições não podem sequer receber qualquer tipo de restrição para ferir qualquer tipo de liberdade. Ou seja, os futuros códigos originados pelo original, eles deverão respeitar as 4 liberdades, certo? Eu não posso, ao longo do caminho, chegar aqui e pegar uma parte daquele código e eu, de certa forma, injetar um outro código meu desenvolvido por mim e restringir aquela parte daquele código como sendo um código fechado, onde ninguém vai ter acesso. Ou seja, esse tipo de legislação baseada no GPL, na licença de público geral, ele obrigatoriamente exige que os futuros desenvolvedores, as futuras pessoas que vão executar, que vão estudar aquele código, possam modificar e distribuir de forma sem restrição, sem tornar o código-fonte, né, a receita do bolo, fechada. Ou seja, eu não posso simplesmente chegar aqui, ó, vou até colocar de outra cor. Imagina o seguinte, esse foi o código original. Quando ele foi distribuído, a pessoa foi lá, pegou, modificou e passou para frente essa modificação sem restrição. Ou seja, a partir desse momento, qualquer pessoa pode ter acesso ao código-fonte por inteiro, não partes dele, é por inteiro. Ou seja, eu não posso simplesmente chegar aqui, nessa minha etapa, imagina que eu esteja aqui, ó, pego esse código-fonte e crio uma outra parte aqui desse código e crio um código-fonte meu, pessoal, e vou torná-lo fechado, ou seja, tornar essa parte aqui como se fosse um código fonte fechado. Não, isso aqui não pode ocorrer. Por quê? Porque toda licença baseada em GPL, toda licença baseada em licença de público geral, baseada em copyleft, nesse tipo de legislação, ele tem que me permitir e exige de mim que eu executa, que eu estude e que eu modifique quantas vezes eu quiser e que eu distribua todas essas modificações para as pessoas mais à frente, sem tornar o código-fonte fechado. Beleza? Ou seja, o código-fonte ele tem que estar aberto, independente das modificações, das melhorias que você for fazer dentro do código. Beleza? É exatamente isso. Agora, essa é a visão geral
do software baseado em software livre. Ou seja, ele, só fazendo um resumo, ele é baseado, todo software livre ele é baseado nessas 4 liberdades de executar, né, de estudar o código, de modificar e de distribuir, seja paga, de forma paga, seja de forma gratuita, beleza? Agora, quando a gente fala nessas 4 liberdades, em relação ao Linux, a gente tem que falar do tipo de licença GPL, que nada mais é do que a licença de público geral. E por ser uma licença de público geral, ela tem o uso, ela tem o benefício, né, da legislação copyleft, ou seja, que permite que esse código-fonte desenvolvido de forma original seja modificado, seja distribuído sem qualquer restrição, beleza? Ou seja, ao longo do tempo de vida útil, você pode desenvolver um código, eu pegar esse código, fazer melhorias nele, injetar códigos ali dentro e quando eu for distribuir, quando eu for compartilhar isso na internet, eu não posso exigir e tornar aquele código fechado. Por quê? Originalmente, lá atrás, no tempo em que nasceu, a partir do momento que nasceu o código-fonte, ele já nasceu código aberto. Eu não posso, no meio do caminho, torná-lo fechado, certo? Então, esse é o copyleft, beleza? Que exige que todas as versões, eu estou repetindo porque isso é um assunto até um pouco mais complexo e que alguns alunos têm um pouco de dificuldade, mas é literalmente isso. O copyleft, ele é aquele tipo de legislação que permite que você, ao longo de toda a história das versões, das modificações dos códigos-fonte, exige que você continue ainda tornando aquele código-fonte como sendo aberto, como sendo disponível para o público geral, sem qualquer restrição, sem qualquer esconde-esconde dos códigos, entendeu? Das melhorias e tudo mais, beleza? Agora, ao contrário do software livre, nós temos o software proprietário, ou seja, se no software livre, baseado no GPL, eu tenho o uso da legislação copyleft, no proprietário eu tenho o uso da legislação copyright, certo? Ou seja, eu tenho sim, aqui eu posso sim impedir, né? É o uso de uma legislação que me impede a cópia, que me impede também a modificação, e também me impede a distribuição do código-fonte, sem a devida autorização. Ou seja, quando a gente está lidando com software do tipo proprietário, significa que o código-fonte do programa ele é não mais aberto, ele é fechado. Perfeito? Ele é fechado. E nós temos a utilização do copyright e nós temos algumas características quando a gente fala em software proprietário. Deixa eu avançar para uma outra tela aqui. Eu vou colocar aqui, ó, software proprietário. Deixa eu botar com a cor vermelha. Ainda falando em software, quando a gente fala em software, nós temos também o proprietário, que ele tem algumas características. Vimos que ele já faz o uso, ao contrário do software livre, ele já faz o uso do copyright, né? Que é a utilização da legislação para impedir que pessoas, né, que não têm autorização de fazer cópia, de fazer modificações e de distribuir aquilo, né? Aquilo, no caso, o código-fonte. Ou seja, quando a gente fala em código proprietário, a gente está querendo dizer que existem alguns tipos de códigos proprietários. Primeiro deles, a gente tem o freeware. No segundo, deixa eu botar aqui, nós temos o segundo tipo, que é o payware. E a gente tem o shareware.
que é importante a gente saber disso, né? Ou seja, o freeware é aquele software que ele é considerado, deixa eu botar em outra cor para ficar mais fácil, que ele é considerado gratuito. Professor, como assim? É possível a gente ter um software proprietário baseado no copyright, baseado nas restrições, né, que tornam o código-fonte fechado, o código-fonte fechado, torná-lo gratuito? Qual é o exemplo disso? O próprio Internet Explorer, né, o navegador Internet Explorer que você usa, ele tem um código-fonte fechado, ele é da Microsoft, você não consegue ter acesso sem autorização da própria Microsoft, você não tem acesso ao código-fonte, à receita do bolo, de como que ele foi construído, de como ele foi concebido, só que você pode usar ele de forma gratuita, você não paga por isso, né? Então um dos exemplos é o próprio IE, que é o Internet Explorer. Um outro software também é o Skype, programa de videoconferência. Você pode fazer o download gratuitamente do Skype, mas você não tem acesso ao código-fonte dele, certo? Agora, quando a gente está falando de payware, ou seja, o próprio nome já diz que ele é o software pago. Ou seja, ele é software proprietário, né? Você não tem acesso ao código-fonte, só que ele tem a característica e tem o tipo de payware, ou seja, é um software que você, para utilizar ele ao longo do tempo, você precisa pagar por uma licença. Você precisa pagar a licença para uma licença de uso, certo? Um exemplo disso é o próprio Windows. Ó, um outro exemplo, o Word, o próprio Excel, o próprio PowerPoint, ou seja, lembra que para você utilizar o pacote Office você não tem que pagar por uma licença, certo? O Windows 10, o Windows 11, o Windows 8, né? Você para utilizar, né, de forma original, você tem que pagar a licença. Então, ele é do tipo payware, beleza? Agora, a gente tem a característica do shareware, ou seja, é aquela famosa amostra grátis. Ou seja, não sei se você já percebeu, se você já utilizou, acredito que sim, aqueles programas, principalmente antivírus, ó, vou botar aqui, um antivírus, Kaspersky, ou seja, é um antivírus que ele é código fechado, você não tem acesso ao código-fonte dele, de como ele foi concebido, de como ele foi desenvolvido, como ele foi programado, mas você pode utilizar ele, a versão dele, por 30 dias. A versão paga dele, você pode utilizar ele por 30 dias, né? Então, essa licença é do tipo shareware, né, que é baseada em software proprietário e é um dos tipos de software proprietários, nada mais é do que a amostra grátis. É aquela famosa licença trial, né, onde eu posso utilizar por 30 dias um determinado software, usar todas as funcionalidades dele por tempo limitado, por tempo determinado, beleza? Após esse tempo, você é obrigado a pagar uma licença, perfeito? Agora, além disso, nós temos aqueles tipos de licença do tipo demo. Não sei se você já ouviu falar, baixei um jogo demo, a versão demo dele, ou seja, é uma versão onde você baixa um programa e você vai utilizar algumas funcionalidades, ou seja, funcionalidades limitadas. Isso é muito utilizado, esse tipo de licença, né, esse tipo de software proprietário, ele é muito utilizado em jogos. Um exemplo disso, nesse tipo de software, o FIFA. Quem nunca precisou aí, quem nunca jogou um FIFA? Antes de você, de fato,
baixar, ou até mesmo, perdão, antes mesmo de você fazer o pagamento do FIFA, a própria empresa que constrói o FIFA, que desenvolve o jogo FIFA, eles disponibilizam a versão demo para justamente você jogar ali, né, as partidas com alguns times limitadamente, né, com algumas funcionalidades, né, para jogar contra a máquina e não em multiplayer, mas algumas funcionalidades limitadas, ou seja, você só vai utilizar pequenas funcionalidades do jogo ou do software ou do programa ali, né, propriamente dito, a ponto de demonstrar como é que aquele jogo, como é que aquele software vai funcionar. Após aquilo ali, você pode decidir se você vai adquirir a licença definitiva ou não. Perfeito? Então, essa é a visão. Só para a gente poder resumir, quando a gente fala em... Deixa eu ver aqui. Em software, a gente precisa ter em mente que a gente tem dois tipos de software, oficialmente. O software livre, baseado nas 4 liberdades, né? E nós temos o software proprietário, baseado no copyright, ou seja, no código-fonte fechado. E nós temos o terceiro, professor, o senhor mencionou aí o terceiro. O que seria esse tipo de software comercial? O que seria isso? Bom, aqui eu quero que você tenha um pouco mais de atenção, porque o software comercial ele é uma espécie um pouco mais específica de software, com um único objetivo. Ele só tem esse único objetivo. Único objetivo de dar lucro. Professor, o senhor está de brincadeira comigo? É exatamente isso. O software comercial ele não é uma espécie de um software proprietário? Não. Aí que tá. E é aí que tá, por ter um único objetivo de lucro, é fácil você confundir que esse tipo de software comercial se confunde, né? Ou é muito semelhante ao software proprietário, mas não. Claro que a maioria dos softwares comerciais com objetivos, né, de dar lucros para a empresa, para uma determinada organização, a maioria deles são software proprietários, mas existem muitos outros também software livres, né, baseado nessas 4 liberdades, cujo único objetivo também é lucro. Um exemplo disso é a própria Oracle. A empresa Oracle, a organização Oracle, ela desenvolveu, né, um sistema operacional baseado e chamado de Oracle Linux, ou seja, ela desenvolveu um Linux baseado, né, com as configurações, com as features, né, com as melhorias que a Oracle achou que seriam necessárias, né, com o objetivo empresarial dela, de conquistar os usuários, né? Então, existe um Linux chamado Oracle Linux, foi baseado e desenvolvido pela Oracle, onde eles têm um objetivo. Olha, o meu software ele é livre, o código-fonte dele está aberto lá, vocês podem baixar, podem fazer o download gratuitamente, porém, eu posso cobrar. Eu quero cobrar pelo suporte, ou seja, eu vou dar o suporte de manutenção e instalação do próprio software. Ou seja, como assim, professor? É possível isso? Você criar e desenvolver um Linux com as suas próprias propriedades, com as suas próprias melhorias, disponibilizar isso na internet para todos, né? E ao mesmo tempo cobrar pela manutenção, pela instalação, pela correção de bugs e tudo mais? Sim, a Oracle faz isso, assim como outras empresas fazem. Então, assim, eu e você podemos, por exemplo, pegar um sistema operacional Linux, desenvolver ele a tal ponto de tornar ele com algumas melhorias e disponibilizar isso para a internet para todo mundo baixar e cobrar uma taxa de manutenção. Caso, vamos supor que uma funcionalidade do kernel específico não está funcionando. Você pode
me contratar para eu poder fazer esse tipo de manutenção, para entrar lá no código-fonte, lá do kernel, e desenvolver ele a tal ponto de corrigir esse bug e te cobrar por esse serviço. Então, o que eu quero diante disso tudo? Que você entenda que o tipo de software comercial ele não pode se confundir com o código, com o tipo de software proprietário e muito menos com o tipo de software livre. Então, o tipo de software comercial ele é um tipo de software específico, que ele tanto pode ser código livre, código-fonte aberto, tornando-se um software livre, como também pode ser um software do tipo proprietário, tornando o código-fonte fechado. Por exemplo, só para a gente poder ter uma ideia, então o tipo de software comercial, é importante a gente saber disso, ele pode ser um software baseado em código fonte fechado, e ele também pode ser baseado em código fonte aberto. Ou seja, deixa eu botar em outra cor. Se ele for baseado em código fonte fechado, ele vai ser um tipo de software proprietário. Se ele for baseado em código fonte aberto, ele vai ser um tipo de software livre. Perfeito? Então, um exemplo disso, de software comercial, é o próprio Windows 10, por exemplo. Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 7 e todas as outras versões do sistema operacional Windows da própria Microsoft. Perfeito? Nós temos o outro, o pacote Office. Pacote Office, que é o Word, Excel e o PowerPoint também. Então, isso que eu quero que você tenha em mente. Se chegar uma pergunta do examinador, né, ou pergunta não, afirmando, né, afirmativa, né, afirmação de que todo software comercial ele é um software proprietário, não, negativo, tá errado essa questão, porque a gente tem também os softwares comerciais que eles são baseados em código fonte aberto, ou seja, que eles são software livre. Um exemplo disso, que eu já dei, o próprio Oracle Linux. Ou seja, esse sistema operacional desenvolvido pela organização, pela empresa Oracle, tem o objetivo de dar lucros. E como que ele poderia dar lucros? Não apenas lucro de utilização do sistema. Não, ele é gratuito, você pode baixar. Só que se você quiser um suporte para esse sistema operacional, de um bug que está acontecendo, que não está reconhecendo a tua placa de rede, que não está reconhecendo o teu som, você pode ligar para a Oracle para eles acessarem remotamente o sistema operacional e eles corrigirem isso por linha de comando, né, esse bug que você está relatando. Então, nesse caso, vai ter sim um lucro sobre o serviço acoplado a esse sistema operacional. Que serviço é esse? Serviço de manutenção do sistema propriamente dito. Beleza? Então, galera, essa é a visão geral dos softwares que a gente precisa ter em mente, as características dele. Ou seja, falou em software, tenha em mente o seguinte: nós temos os softwares livres, baseado nas 4 liberdades, que é a liberdade de executar, de estudar, de modificar e de distribuir, seja de forma paga, não confunda software livre com software gratuito, não é isso, não é essa a intenção, né? Até porque esse pago aqui geralmente são os serviços que você embute de suporte, de manutenção, de correção de bugs, de correções de versões, perfeito? Ou seja, ele é baseado nas 4 liberdades, né, de executar, estudar, modificar o código-fonte, né, e de distribuir isso de forma paga e de forma gratuita. E, querendo ou não, em se tratando de sistemas operacionais Linux, a gente tem
a licença GPL, ou seja, o Linux seria baseado na licença GPL, licença de público geral, que por consequência está sobre a jurisdição, ou melhor, está sob a legislação da copyleft, ou seja, onde ele vai exigir que todas essas 4 liberdades sejam propagadas para as futuras versões desse código-fonte aberto, desse sistema operacional, por exemplo. Perfeito? Eu não posso ter alguém aqui no meio do caminho, peguei aquela versão e vou adaptá-la, trazer melhorias e esconder as melhorias que eu tenho. Não. Por quê? Porque ela está baseada no copyleft. As licenças dos códigos-fontes abertos, né, que forem baseadas em copyleft, elas têm que respeitar essa restrição de que todas as 4 liberdades, né, vão ser propagadas em todas as outras futuras versões. Perfeito? Eu não posso em nenhum momento tornar, né, esse código-fonte que anteriormente era aberto e torná-lo fechado. Não. Aí é para esse tipo. Até existe algumas licenças que funcionam dessa maneira. De, apesar de ser um software livre, apesar de ser um código-fonte aberto, eu posso, em algum momento, né, do tempo de vida útil daquele software, em algum momento trazer uma melhoria e esconder o código dessa melhoria. Mas aí já não vai ser o tipo de licença GPL, já não vai ser o tipo de licença baseado na legislação copyleft, vai ser um tipo de licença sem copyleft. Então, se você ouvir em algum momento na tua prova, em alguma questão, em algum exercício, em algum simulado, falando e tratando, se referindo às licenças ou software livres baseados sem copyleft, significa que ele respeita até as 4 liberdades, mas em algum momento do tempo de vida útil, né, da evolução histórica daquele software, daquele código-fonte que anteriormente era aberto, você em algum momento pode torná-lo fechado. Perfeito? Mas aí, quando você for adquirir esse código-fonte aberto, você tem que saber qual foi o tipo de licença baseado, né, se foi o copyleft ou se foi sem copyleft. Perfeito? Agora, a gente também tem falamos sobre o código-fonte proprietário, já fica mais fácil, proprietário, ou seja, é aquela proteção, né, da propriedade intelectual da pessoa, do criador, do autor da arte, do software, né? Ou seja, o código-fonte ele é fechado, a receita do bolo é fechada, beleza? Então, o que me impede de eu fazer cópias, de fazer modificações e distribuições sem as devidas autorizações do autor ou do dono da obra, né? No caso de quem criou o código-fonte, beleza? E nós temos o software do tipo comercial. Jamais esqueça, software comercial não se confunde com software proprietário e muito menos com software livre. O software comercial ele é um software baseado unicamente em um objetivo, de dar lucros. Perfeito? E ele pode ser, né, tanto software comercial de código fechado, se for, ele vai ser um tipo de software proprietário. Agora, se o código-fonte desse software comercial for aberto, aí ele vai ser um tipo de software livre, entendeu? Então, não confunda, beleza? Então, meus amigos, vou pausar aqui essa aula e na próxima aula a gente já começa com as resoluções de exercício, beleza? Tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima.